Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao maior portal de Data Science do Brasil. Eu sou o Nixon e nesse vídeo vamos discutir se existe um melhor modelo para prever o valor de um ativo do mercado financeiro. Desde já, sua opinião é muito importante para mim. Você já testou algum modelo, fez uma previsão de um determinado ativo? Coloca aqui nos comentários qual o melhor modelo que você acha interessante para fazer a predição de um ativo aí do mercado financeiro, né? Neste vídeo eu vou trazer para vocês uma visão geral da aula, né, sobre predição do mercado financeiro. Também vou apresentar a vocês alguns artigos científicos. Se você se interessa pelo campo, a ideia aqui também é discutir um pouco sobre os modelos preditivos, a visão geral da aula e também sugerir alguns artigos científicos para você aí que tem interesse, né? Alguns artigos científicos do estado da arte de tema de pesquisa neste campo, beleza? Então desde já eu queria pedir para você clicar aqui em gostei e deixa aí teu comentário de apoio, qual é o melhor modelo aí que você acha que é interessante para prever algum ativo, né? E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal e vamos embora aqui para o vídeo. Então pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, que o preço de um ativo na Bolsa de Valores, ele flutua ao longo do tempo, né? Então esse preço ele é uma série temporal, né? Uma série temporal é um dado que muda ao longo do tempo, normalmente tem uma característica de mudar em intervalos regulares. Então, por exemplo, eu pego o preço de um ativo diariamente, né? E esse preço do ativo ele vai mudando ao longo dos dias. Então, eu tenho uma característica de uma série temporal. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é possível prever uma série temporal? Sim, é possível prever uma série temporal, né? Se a gente for estudar aí os modelos preditivos sobre séries temporais, a gente vai lidar com algumas características baseadas no que eu estou apresentando aqui no slide, né? A gente tem uns modelos autorregressivos, a gente tem uns modelos baseados em média móvel, né? É os MA que está aqui no slide. A gente tem uns modelos autorregressivos com média móveis, beleza? A gente tem os ARIMAs, que é os autorregressivos integrados, baseado em média móvel. A gente tem os exponenciais múltiplos de filtragem também, né? E a gente tem as redes neurais recorrentes, né? Que é considerado Deep Learning aí. Coloquei aqui como exemplo LSTM, a gente também tem BLSTM, GRU e tem outras redes também neurais. Então assim, se você for prever uma série temporal do tipo, você vai lidar com esses tipos de algoritmos. Existem outros que não estão aqui, tem alguns métodos híbridos também que eu não coloquei aqui, mas para você ter uma ideia aí de predição dos algoritmos que existe para a gente estar prevendo uma série temporal. Agora, se eu for fazer uma pergunta diferente, né? Existe um melhor modelo para prever o valor de um ativo? Já que é uma série temporal, né? O que é que as pessoas estão usando, né, na academia, o que é que as pessoas têm usado para fazer predição de ativo aí que tem publicado, né? Eu vou mostrar aqui uma visão geral de como está sendo distribuído esses modelos de predição de ativo na literatura, certo? Normalmente a gente tem a predição do valor de uma ação, dividido em métodos estatísticos, Machine Learning, Deep Learning e métodos híbridos. O que seriam os métodos estatísticos? São métodos baseados em ARIMA, média móvel, são métodos que fazem análise ali, estatística para prever o valor de um ativo. Normalmente esses métodos estatísticos, né, eles funcionam muito bem quando a gente tem uma quantidade de dados razoável e também não tem dados com ruído, né, já que eles são muito sensíveis à parte estatística aí. A gente tem os métodos de Machine Learning, né? Normalmente Machine Learning não é tão adequado para fazer predição, diga assim, os métodos tradicionais para fazer predição de ação, porque como o Machine Learning ele não considera o tempo, né, como uma flutuação, então isso fica em cargo do programador, né? Criar uma janela de tempo para fazer a predição ali usando o modelo. Mas existem alguns trabalhos que usam também algoritmos Machine Learning, Random Forest, esses outros algoritmos mais robustos para prever o valor do ativo. Então assim, a gente pode utilizar métodos estatísticos, que são métodos ali que já tem uma certa sensibilidade à questão de ruído. A gente tem os modelos de Machine Learning, que tem alguns problemas relacionados à questão da ordenação do dado, porque Machine Learning ele não vai entender como o dado, ele não vai, se você aplicar a regressão linear no algoritmo vai considerar a dependência do tempo, né? Então, basicamente, não é tão adequado para prever ativo. Mas na literatura existem trabalhos que fazem algumas questões de janela temporal, né? E faz predição para o próximo dia usando algoritmo Machine Learning, usando também métodos estatísticos. O terceiro método que eu coloco ali é os métodos Deep Learning. Esses métodos aí é baseado em redes, né? LSTM, GRU, são métodos muito interessantes. São métodos que eu já utilizo no meu projeto aqui de doutorado. Estou trabalhando com Deep Learning já está com uns 2, 3 anos, né? Funciona muito bem
para a parte de modelos. Claro que também Deep Learning a gente tem que ter uma quantidade de dados interessante para fazer predição, para o modelo entender. Se você tiver poucos dados, normalmente não vai funcionar bem. E a gente tem ali os métodos híbridos, né? O que seria métodos híbridos? São métodos que misturam várias questões, né? O método híbrido pode ser ali um modelo machine learning misturado com um método estatístico, pode usar um modelo de deep learning com a filtragem antes, e tem todo um framework híbrido onde existe um pipeline de dados para fazer a predição. Existem integrações e coisas do tipo. Então, normalmente, pessoal, na literatura a gente vê essas questões aí, né? Existe método estatístico, existe modelos de machine learning, existe deep learning e métodos híbridos. Nixon, se você fosse utilizar a predição de ação, o que é que você usaria? Cara, pela minha experiência, eu usaria deep learning. Assim, claro que eu tenho que considerar que eu tenho uma quantidade de dados reais, mas a Deep Learning ele dá ali com uma sequência de dados, né? Então, pode ser interessante. Usaria um LSTM acoplado com algumas outras coisas do tipo para deixar o método mais robusto na predição. Eu testaria Deep Learning. Mas claro que eu teria que também ter uma boa modelagem de dados. Não adianta você ter uma predição de um determinado ativo se você não tem variáveis correlacionadas aqui. Então é muito difícil você modelar um modelo independentemente do algoritmo que você for usar, né? Então, pessoal, agora eu falei um pouco dos campos para você entender como é separado, né? Se você vai escolher um algoritmo para fazer uma predição. Agora vamos conversar um pouco sobre os algoritmos existentes em cada área aí, né? Se existe um melhor modelo para prever a ação de um ativo, né? Eu fiz uma pesquisa, normalmente fiz algumas pesquisas relacionadas a alguns artigos, e vou mostrar a vocês alguns artigos que eu achei interessantes, que são estado da arte, né? Fica como sugestão aí para vocês que têm interesse em ir mais a fundo nesse campo. Mas eu vou apresentar alguns artigos para vocês. A pergunta que a gente vai fazer aqui, né, se existe um melhor modelo, né? Aqui eu coloquei um artigo bem interessante que ele usa justamente LSTM com RNN, né? Esse aqui é um artigo onde o modelo cria uma janela temporal e usa um LSTM. É um artigo interessante, vocês podem estar colocando o nome no Google para tentar fazer o download. Sugiro esse artigo aí para você fazer a leitura, para você ter uma ideia dessa predição baseada em LSTM e RNN, beleza? Um segundo artigo que eu separei aqui para vocês, que esse também é muito interessante. Eu considero isso aqui como se fosse um modelo híbrido ali, porque ele faz meio que uma engenharia de features nesse outro artigo aqui, e ele faz uma predição do movimento do preço do ativo, beleza? Então esse aqui é um journal, é bem interessante, né? Que Lower Budget System, né? Talvez alguém já tenha escutado esse nome, se não você tenha escutado, entenda que é um journal bem interessante. E também no campo hoje o pessoal está usando Deep Learning, né? Mais uma vez aqui, para prever o valor de um ativo. Dentro do mercado financeiro, pessoal, a gente tem predição do valor de ativos e a gente também tem predição baseada em outros dados, né? Esses dois artigos primeiros que eu estou sugerindo para vocês, eles são precisão que usa Deep Learning para fazer predição de ativo, né? Então, assim, eu escolheria Deep Learning para fazer predição, e aqui já estou mostrando que é bem estado da arte esses dois artigos aí, né? 2020 e 2019, né? Então são artigos bem recentes aí, é interessante, que usa Deep Learning, né? E são publicados em bons conferências, em bons jornais internacionais, beleza? Agora eu vou dar uma sugestão de outros artigos que têm trabalhos relacionados a isso, né? Que seria essa parte de a gente fazer predição do preço de ativos, né, baseado na análise de sentimentos, né. Novamente, os modelos escolhidos aqui, ó, é a LSTM, né, uma rede Deep Learning, né, uma rede neural recorrente, né, pela característica da LSTM, mas vem sendo escolhida também. Mas nesse trabalho aqui, normalmente as pessoas estão fazendo análise de sentimento como uma variável, modelando para determinar o preço do ativo, né. Então, assim, como o mercado financeiro é algo que flutua por vários motivos, né, o presidente vai falar algo do tipo, é muito importante você ter várias variáveis que sejam modeladas, né? Seja dados não estruturados, você tenta estruturar esse dado e colocar ele numa forma que ele seja utilizado para fazer uma predição, mas entenda que no geral aí o pessoal está usando a LSTM, né, Deep Learning, mais uma vez aí nesse artigo. Também tem outras aplicações, pessoal, que eu acho bem interessante, que eu já vi alguns trabalhos que eu vou mostrar a vocês, que seriam essas aplicações relacionadas ao Twitter, né? O Twitter tem uma API, né? Você pode utilizar o Twitter para puxar dados, e baseado nos dados do Twitter e nos preços históricos de ações, você pode fazer um modelo preditivo, né? Então isso aí também eu considero como fosse um modelo híbrido, né? O pessoal usa dados, integra esses dados aí, joga no modelo, né? Faz alguns processamentos, algo do tipo, e faz uma predição, né? Agora eu vou dar minha opinião aqui a vocês, né?
relacionada a Nixon, qual o melhor modelo para eu prever um ativo? Cara, eu acredito que não tem um melhor modelo. Existe um trabalho no dado que você precisa fazer. Existe uma modelagem no dado que é interessante, né? Tem dados de ações que dependem de outro dado. Por exemplo, a Petrobras depende do preço da commodity do mercado externo. Então, se você trouxer essa variável, talvez seja interessante você fazer a predição. E como algoritmo, né, eu sugiro vocês estudar a parte de LSTM, a parte de Deep Learning. Por quê? Porque, na verdade, é um modelo que tem fornecido bons resultados. Você percebe que tem a parte da literatura aí, artigos bem recentes, 2019, 2020. Essa pesquisa que eu fiz, eu peguei artigos a partir de 2017, tá? Mas a maioria aqui é 2019, 2020, 2019, 2020. Se você for analisar, existem outros artigos também que faz predição usando o modelo de Deep Learning. E eu acredito que hoje, já nesse contexto, com muitos dados, Deep Learning seja mais interessante. Nixon, existe desvantagem em você usar Deep Learning no mercado financeiro? Cara, existe. Quando você, nada tem vantagens e não tem desvantagem, né? Tudo tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Se você quer performance, talvez Deep Learning seja mais interessante, né? Dependendo do ativo. Estou falando de forma geral. Você pode utilizar um algoritmo de Machine Learning e ser melhor do que o Deep Learning. Mas eu estou dizendo assim, se você for usar um LSTM, eu acredito que vai performar assim, melhor em determinados ativos do que você usar um ARIMA, que é mais simples, ou algo do tipo, beleza? Mas assim, na minha opinião, esses modelos performam bem. Qual a desvantagem desse modelo? Cara, você não vai conseguir interpretar os resultados. Como existem várias camadas ocultas dentro do modelo desse LSTM de Deep Learning, e essas camadas aí vão gerando várias features, né, de acordo com a integração ali de dados, talvez você não entenda a predição dela. Porque a predição aqui foi 95, o que é tão relacionado? Então, assim, uma das desvantagens é essa. E outra desvantagem é que se você tiver poucos dados, normalmente não vai funcionar bem. Essas redes normalmente funcionam quando você tem uma quantidade de dados bem interessante. Então, entenda assim, não existe um melhor modelo. Se o cara disser, o melhor modelo é esse aqui. Não existe um melhor modelo, queria deixar claro aqui para vocês. A integração de dados, a modelagem de dados é muito importante para você acoplar no modelo. O mercado financeiro também ele é muito sensível a ruído, né? Eventos externos, você não tem coisas que é muito difícil você modelar no futuro. Por exemplo, a pandemia. Como é que você vai modelar uma pandemia dentro do mercado financeiro se nunca existiu o dado passado? O algoritmo ele só aprende pelo que ele viu, né? Então, assim, tem coisas que também é muito difícil você modelar. Mas, no geral, quando as coisas estão bem, andando assim, a gente tem bons modelos, né? Como você pode ver esses artigos aí, se você for analisar os resultados, são interessantes. Recomendo você estar dando uma olhada pelo menos em um desses artigos aí. Você vai perceber que ele é bem interessante para vocês fazerem. Então, pessoal, nesse vídeo aqui, queria discutir um pouco sobre o modelo de previsão, né? Pretendo gravar uma aula aí de predição na prática, talvez escolha um LSTM ou talvez faça um modelo ARIMA. Vou pensar aqui se eu faço um baseline ou algo do tipo para gravar para vocês. Espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Se você gostou, deixa teu like aí de apoio, deixa teu comentário aí também de apoio, beleza? Por hoje eu fico aqui, te vejo lá no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e é só o começo.